Amigos da Rádio Fraternidade, abraço fraterno a todos os ouvintes e as nossas saudações em Jesus. Eu, Hélio Dias e Lenice Varanda, iniciamos hoje mais um programa na sua Rádio Fraternidade. Programa Vultos do Espiritismo. Vamos homenagear as grandes figuras do Espiritismo no mundo e no Brasil. Personalidades fundamentais na decodificação de nossa doutrina espírita e sua divulgação. A contribuição destas personalidades para o planeta Terra e o mundo espiritual reforçam a nossa convicção. A terceira revelação de Cristo é a porta para a grande renovação de nossa constelação crística. O programa será em capítulos semanais, apresentando a vida e obra dos grandes mestres do Espiritismo. Ave Cristo para os grandes vultos do cristianismo. Biografia de Leon Denis, uma série da vida e obra de Leon Denis em capítulos semanais. Capítulo 5, Leon Denis, o homem dos pequenos papéis. Fé do passado, ciências, filosofias, religiões, iluminai-vos com uma chama nova. Sacudi vossos velhos sudários e as cinzas que os cobrem. Escutai as vozes reveladoras do túmulo. Elas nos trazem uma renovação do pensamento com os segredos do além, que o homem tem necessidade de conhecer para melhor viver, melhor agir e melhor morrer. Secretárias ocasionais substituíam-no nesse ofício. No entanto, a grande dificuldade para Denis consistia em rever e corrigir as novas edições dos seus livros e dos seus escritos. Graças, porém, ao seu espírito de ordem e à sua incomparável memória, superava todos esses contratempos sem molestar ou importunar os amigos. Depois da morte de sua genitora, uma empregada cuidava da sua pequena habitação. Ele só exigia uma coisa: o absoluto respeito às suas numerosas notas manuscritas, as quais ele arrumava com meticulosa precaução. E foi justamente por causa dessa sua velha mania que a Duquesa do Pomar o denominara o homem dos pequenos papéis. Em 1911, após despender não pequeno esforço no preparo da nova edição da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ficou gravemente doente com uma pneumonia. Foi o tratamento atempado de seu médico que, num curto espaço de tempo, o colocou de novo em pé. Contudo, uma grande e profunda dor lhe estava reservada. Veio a guerra de 1914-1918 e o seu espírito conduía-se ao ver partir para a frente de batalha a maioria dos seus amigos. Leon padecia então de uma doença intestinal e estava parcialmente cego. Pela incorporação, os seus amigos do espaço, e entre eles um espírito eminente, comunicavam-lhe de tempos a tempos as suas opiniões sobre essa terrível guerra, considerada nos seus dois aspectos, o visível e o oculto. Essas comunicações levaram-no a escrever um certo número de artigos publicados na Revista Espírita, na Revisão Suíça de Ciências Psíquicas e no Ecofide, onde transparece, dentro da lei de causa e efeito, o seu grande amor pela terra onde nasceu. Quando a guerra se aproximava do fim, em Revista Espírita, passou a publicar em todos os seus números artigos de Leon Denis. Após a Primeira Grande Guerra, aprendeu Braille, o que lhe permitiu fixar no papel os elementos de capítulos ou artigos que lhe vinham ao espírito, pois nessa época da sua vida estava, por assim dizer, quase cego. Em 1915, iniciava ele uma nova série de artigos
repassados de poesia profunda e serena sobre a voz das coisas, preconizando o retorno à natureza. Nesta época, um forte vento soprava contra o kardecismo. O fenomenismo metapsiquista espalhava aos quatro ventos a doutrina do filósofo puro Pérez. Fazia muito barulho através do Le Opinion, com as suas entrevistas e comentários tendenciosos. Afirmava prematuramente que, à medida que a metapsíquica fosse avançando, o espiritismo iria, a par e passo, perdendo terreno. A sua profecia, no entanto, ainda não se realizou. Após a vigorosa resposta de Jean Meyer na Revue Spirit, Leon Denis, por sua vez, entrou na discussão na qualidade de presidente de honra da União Espírita Francesa, numa carta endereçada ao Matin, na qual estabelecia, com admirável nitidez, a diferença entre espiritismo e metapsiquismo. A partir deste momento, Leon Denis teve que exercer grande atividade jornalística para responder às críticas e ataques de altos membros da Igreja Católica, saindo-se, como era de se esperar, de maneira brilhante. Ouviremos agora nosso companheiro de ideal espírita, William Jacó, grande estudioso das obras de Leon Denis, responsável pelo programa Estudando as Obras de Leon Denis, da nossa Rádio Fraternidade. William, Leon Denis era médium? Suas obras são uma produção intelectual, fruto de seus estudos sistemáticos ou psicografadas pela intuição? Leon Denis, ao longo de suas obras, ao lermos e verificarmos a profundidade com que ele abordava vários temas, e levando em consideração que ele foi um autodidata, muitos podem imaginar que Denis era um médium ostensivo que psicografava suas obras. Mas não foi assim. O seu biógrafo relata que Leon Denis teve, até um certo tempo, a mediunidade da incorporação, da psicofonia, da psicografia e da vidência. Mas, na medida em que ele começou a fazer palestras, conferências, essas mediunidades ostensivas foram, dando lugar agora apenas entre aspas, à intuição e à inspiração. Então, Leon Denis deixou de ser médium, na acepção comum da palavra, que é aquele médium, como diz Leon Denis, em que a mediunidade se mostra com efeito latente, com uma certa intensidade, para ser um orador e um escritor muito inspirado. Como ele próprio reconhece em várias de suas obras que os espíritos nunca o abandonaram. Sempre estiveram por perto, não apenas lhe encorajando, não apenas lhe fortalecendo, mas trazendo a ele inspirações para que pudesse conduzir e concluir os seus escritos e as suas conferências. Vamos ler aqui um trecho do livro O Grande Enigma, quando o próprio Denis, que estava de frente ao mar, observando a beleza e o esplendor da natureza, quando ele diz que uma voz lhe disse: publica um livro que nós te inspiraremos. Um livrinho que resuma tudo que a alma humana deve conhecer para se orientar no seu caminho. E ele então, diante do encorajamento e da confirmação de que os guias espirituais iriam lhe inspirar, Leon Denis escreve e publica O Grande Enigma, uma obra fantástica que nós recomendamos a todos aqueles que quiserem realmente se aprofundar sobre o universo, sobre Deus, morte, reencarnação, porque Denis aborda de tudo um pouco nessa obra, com uma beleza e com uma linguagem poética que lhe era realmente muito característica. Então, é uma dúvida que muitas pessoas têm, mas, de um modo resumido, Leon Denis não era um médium ostensivo, mas é claro que contava sempre com a intuição e a inspiração para produzir as suas obras. E aí, quando nós observamos então o porquê dele conseguir trazer tantas informações, é porque ele era um indivíduo que pesquisava muito, um indivíduo que lia boas obras, que sabia escolher. Nós reclamamos muito hoje que nos falta tempo para ler. E o tempo que nós temos, acabamos lendo coisas que realmente não vão nos acrescentar muito. Denis, inclusive, nos dá dicas no livro Depois da Morte
para que saibamos escolher o que ler. E ele fazia isso. Ele escolhia muito bem, fazia leituras, reflexões, que é algo que muitas vezes nos falta. E Leon Denis também nos orienta que é melhor ler menos e refletir mais. E muitas vezes fazemos o contrário, queremos ler muito, 30, 40 páginas, uma sentada, com nenhum tipo de reflexão. E é justamente a reflexão que vai fazer também com que nós façamos da leitura não apenas algo teórico, mas que partimos também ali para a prática daquilo que nós acabamos de ler. Então Denis fazia isso. E lia muito, lia o que falavam os detratores do Espiritismo, lia obras que não eram assim de cunho espírita, mas que podia servir de pesquisa para que ele pudesse então fazer algumas análises baseadas no conhecimento espírita que ele possuía. Então digamos que era um bom escritor, porque era também um bom leitor. Então fica aí a sugestão para todos nós, para que assim como Leon Denis possamos ler, refletir e praticar. Chegamos ao final do programa Vultos do Espiritismo, com Hélio Dias e Lenice Varanda, apresentando a série Vida e Obra de Leon Denis. Voltaremos na próxima semana com o 6º capítulo da série Vida e Obra de Leon Denis. Capítulo 6, Leon Denis, um francês com profunda ligação com o Brasil. Uma boa semana a todos vocês e Ave Cristo em nossos corações.